Fala pessoal, me chamo Douglas, sou motorista de aplicativo e também investidor da Bolsa de Valores. Papo do vídeo de hoje: o que é taxa Selic, como ela funciona e como ela afeta na nossa vida como motorista e como cidadão. Se você tem interesse sobre esse conteúdo, então fica até o final desse vídeo. Galera, taxa Selic. O que é taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país. Quem determina essa taxa Selic é o Banco Central. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, é ele que define a taxa Selic. Então, a cada 45 dias ou 8 vezes ao ano, existe uma reunião onde eles decidem se a taxa vai subir, se a taxa vai manter ou se a taxa vai cair. E eles usam diversas variáveis para tomar essa decisão. Então, variáveis de inflação, crescimento econômico, níveis de emprego, etc. Várias variáveis para tomar essa decisão. E o Banco Central, ele é totalmente autônomo, né? Ele não depende do nosso governo para tomar as decisões. E a taxa Selic, ela é a base para as outras taxas de juros do nosso país. Então, os bancos, eles usam a taxa Selic como referência para emprestar o dinheiro para nós ou para as empresas. Então, se a taxa de juros está alta, fica caro o empréstimo, consignado, cartão de crédito, cheque especial, financiamento de apartamento, financiamento de carro, todos os financiamentos, todos os juros fica mais caro, o custo do dinheiro fica mais caro. Então, tende que a economia a dar uma esfriada, diminuir a economia, né? E os investimentos também seguem essa linha da taxa Selic. Então, LCA, LCI, CDB, poupança, títulos públicos segue a referência da taxa Selic. E muitas vezes a gente consegue rentabilidade acima da taxa Selic. E os financiamentos e os juros dos bancos também são acima da taxa Selic. A taxa Selic é só referência. Ponto. Entendendo isso, a gente vai entender por que a taxa Selic sobe ou cai. Por que o Banco Central faz isso? O Banco Central, quando ele sobe a taxa Selic, é uma medida que ele utiliza para segurar a inflação. A inflação nada mais é do que o aumento dos preços desenfreadamente. Então, os preços eles estão aumentando desenfreadamente. Então, vamos dizer que essa bolsa aqui vale R$100 e passou 6 meses, daqui a pouco ela já está valendo 200, 300, 400. Então, as coisas estão aumentando muito rapidamente, sem que o meu salário esteja acompanhando o valor dos preços. Então, eu vou perdendo poder de compra ao longo do tempo. E aí, por isso que o Banco Central eleva a taxa para que as pessoas parem de consumir, né? Fica caro pegar um empréstimo para poder comprar um carro, para poder comprar as coisas. E as empresas também pegam dinheiro emprestado com os bancos. Então as empresas elas têm dívidas também. Então a dívida dela aumenta. E aí de vez ela crescer, ela acaba enxugando despesa, mandando embora pessoas, diminuindo produção, fechando unidades. Porque ninguém está comprando, ninguém está adquirindo serviço. E aí as empresas tendem a baixar os preços porque ninguém está comprando. Se elas não venderem, elas vão quebrar. Então, é uma medida que o Banco Central utiliza para poder controlar a inflação. A inflação alta é mais prejudicial do que a taxa de juros. Então, na Argentina, eles estão passando pela inflação de 100% ao ano. Então, imagina, essa bolsa que valia R$300, ano que vem está valendo 600, R$700. E sendo que o salário não aumentou, então as pessoas não estão conseguindo comprar as coisas por causa que está aumentando. Ainda mais eles quiseram fazer o controle de preços. Então eles querem controlar o preço, o governo. E aí desestimula as empresas a produzirem produtos. Porque assim, para mim produzir essa bolsa aqui eu gasto R$50 e o governo está falando para me vender por 20,
cara, eu vou ter prejuízo fazer essa bolsa para vender, então eu vou parar de fazer bolsa para vender. E as empresas acabam saindo do país, e aí é pior do que ter uma taxa de juros alta, é ter a inflação alta. Então, quando a taxa de juros cai, é que o Banco Central ele quer incentivar a economia, quer que as empresas cresçam, pegam dinheiro, invista nela mesma, contrate mais funcionário para vender mais, para poder crescer o país. E as pessoas físicas também têm, o dinheiro está mais barato, então a gente consegue pegar empréstimo mais barato, conseguimos comprar carro, casa, gastar mais no cartão de crédito, a gente consegue consumir muito mais do que a gente consumiria se a taxa tivesse alta. Na pandemia, a taxa de juros estava 2%. Por quê? Porque a economia estava travada, a economia não estava tudo parado, as pessoas não estavam trabalhando, as pessoas estavam sem renda, e aí o Banco Central queria estimular a economia. E aí baixou a taxa de juros. Então, naquela ocasião, eu conseguiria comprar um carro e pagar 0,5% ao mês a taxa de juros do financiamento. Então vamos dizer que eu ganhasse um salário de 3 mil reais e eu financiasse um carro por 60 vezes. Eu ia pagar uma parcela de 1.000 a 1.300 reais. Então caberia dentro do meu orçamento. Eu não ia me prejudicar em pagar água, luz, aluguel, fazer compras. Eu ia conseguir pagar todas as minhas despesas fixas e ia conseguir comprar o carro e ia pagar as parcelas devagarinho. Hoje, como a taxa está 13,75, os bancos eles estão cobrando uma taxa de juros mensal de 2,20% ao mês. Então, vamos dizer que eu ganho os mesmos 3 mil reais, só que a minha parcela vai ficar 2 mil reais. Aí eu já não consigo comprar o carro, porque aí eu não vou deixar de comer, não vou deixar de pagar o aluguel, não vou deixar de pagar água, luz, para poder comprar o carro. Então desestimula. Então é isso que prejudica a nossa vida como motorista. A gente não está conseguindo trocar de carro, a gente não consegue comprar um carro, né? A manutenção dos carros estão muito caro, porque as coisas estão caras. A inflação está pegando. Por mais que a inflação está caindo, mas ainda está muito caro, porque estamos num patamar alto dos preços. E provavelmente não vai cair mais. É o país que tem que crescer agora. E as empresas, elas também têm sua dívida, né? E as dívidas aumentou. Então a Localiza, a Movida, acaba repassando um preço para os motoristas. Por isso que hoje o carro de aluguel tá 580, 560, 600 reais por semana. Por causa que os preços dos carros aumentaram, o custo da empresa aumentou, então ela tenta repassar para o motorista. Então a taxa de juros, ela impacta diretamente na nossa vida, tanto positiva como negativa. Então assim, a taxa de juros, ela é ruim para a economia real, né? Quando ela tá alta, porque ela desestimula o país crescer, a gente comprar as coisas. Porém, para o investidor é benéfico, porque a gente consegue investir nosso dinheiro e ter um alto retorno em juros. Então a gente tem uma rentabilidade boa. Então é isso, galera. É um basicão, né, pra gente entender mais ou menos como que funciona. E é isso. Valeu, fui.